Irmãos, Salmo capítulo 137 é um salmo que se prega pouco, mas que me intrigou lendo, e eu venho trazer todo... glória, a benção. E aí venho trazer isso que me intrigou para os irmãos. Os irmãos ficassem intrigados juntamente comigo, né? Amém? Só está um pouquinho de agudo o microfone. Amém? Amém. Salmo capítulo 137, diz assim a palavra de Deus, vamos ler do 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu não me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amados, este é um salmo de lamento, de um conjunto de salmos que são chamados de imprecatórios, onde os salmistas pedem ali um julgamento divino contra os inimigos. Um contexto histórico daquela época. O povo vivia em guerras, e aqui ele pedia um contexto, a justiça divina contra os inimigos. E uma linguagem bem forte, uma expressão de desejo pela vingança de Deus. Mas a gente vai meditar no Salmo, nas coisas que me intrigaram aqui dentro. Porque Jerusalém aqui estava sendo levada ao cativeiro da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Irmãos, nós vamos estar estudando isso posteriormente na EBD. Eles foram presos, exilados no cativeiro, estavam sendo levados ao cativeiro, eles se encontraram naquele momento de choro, de dificuldade, e com um saudosismo grandioso por Jerusalém, pela sua cidade. Chegaram no momento onde os babilônicos, e eu creio que em ato de zombaria, falou para eles: cantem agora, cantem hinos de Sião, cantem hinos da sua terra. E eles falaram: não cantaremos. É porque eu fiquei perto da caixa. Não cantaremos hinos, não tem como cantar numa terra estranha. E eles falaram: que minha mente não se esqueça de Jerusalém, na minha terra. Mas assim, não há nenhum sinal concreto de um arrependimento nesses que foram exilados. Mas a gente sabe por que eles foram exilados. Por causa do seu pecado. Estou dando um contexto histórico do momento, irmãos. Por causa do seu pecado, por causa e Jesus, Deus, através até do profeta Jeremias, falou isso, que eles seriam exilados, que seriam, por causa do erro deles, que estariam naquela situação. E vamos meditar nesse momento. Fazer um pouquinho de meditação, trazer nossas semelhanças com aquilo. Como eu disse, o contexto é outro. Nós não temos mais essa questão da perseguição física, não temos mais o cativeiro babilônico, mas temos algumas semelhanças com eles. Mas para que nós possamos ter cuidado com a Babilônia. Cuidado. Porque eles foram para a Babilônia, nós já sabemos, foram cativos
foram presos e, claro, sofrendo. Algo levou eles àquela situação, né? Algo colocou eles ali naquela situação, onde tiveram que sentar junto aos rios da Babilônia e penduraram suas harpas, não cantavam mais, sofriam. A Bíblia diz no primeiro versículo que eles choravam, ou seja, havia um sofrimento, havia um pesar, havia ali uma dor, havia ali uma dificuldade. Eles foram ali para aquela situação, e nós já sabemos, para quem conhece a palavra de Deus, todo cristão sabe, por que chegou-se àquela situação. Como eu disse aqui, o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, já do profeta, ele já fala que eles não procuraram a Deus. O versículo 6, o versículo 1 não precisa abrir. O profeta Jeremias diz que eles ali não procuravam a Deus. Ele diz também lá que procuravam outros deuses e coisas que não valem absolutamente nada, para nenhum proveito. O povo se colocou em situação onde trocou a glória de Deus por coisas que não tem nenhum proveito. Está lá no versículo 16 de Jeremias 1, perdão, versículo 11. No versículo 13 lá diz que eles deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas que não retêm água. Por causa desta situação, o povo acabou parando na Babilônia. Deus zela pelo seu nome, irmão. Por isso que o povo foi parar na Babilônia. E Israel se encontrou naquela situação, Judá se encontrou naquela situação de sofrimento pela falta de sua cidade. Eu tiro um pouquinho da microfonia, que está um pouquinho incomodando. Se possível, senão, seja o que Deus quiser. Deus zela pelo seu nome, e Israel se encontra naquela situação, o pecado levou àquela situação. Eu não quero acusar os irmãos do pecado, mas lembrem, meditem, o pecado leva a esse estado. Que estado, Fabiano? Que estado que você está falando? Longe. Longe. Longe de Deus. Todo e qualquer pecado nos afasta de Deus. Todo e qualquer pecado nos coloca em uma situação semelhante à da Babilônia. Qual a situação? De sofrimento, de dificuldade, de dor espiritual. Não há alegria na Babilônia, não há alegria lá. Não há alegria entre os babilônicos. Nós vemos que eles choravam e lamentavam, e realmente é um lugar de lamento. Não estavam em casa. E não era uma questão de conforto de sua casa também, não. Era de realmente estar em um lugar onde Deus habitava. Sim, amados. As harpas deles ficaram penduradas. Os instrumentos de louvor, as canções tinham cessado. Não era para estar ali. Estavam ali já sem produzir alguma coisa para Deus. Eles penduraram e realmente estar na Babilônia, estar em erro, estar em pecado, causa isso. Causa isso no ser humano, onde ele não produz nada para Deus. A situação verdadeiramente ali se torna próxima ao caos no coração. Próximo porque eu ainda vi esperança, um pouco de esperança no salmo. Mas era uma situação... Pensa comigo, meu irmão, qual era o sentimento? Olhe para onde a gente está, olha o que aconteceu. E por mais que eles não declararam no salmo isso, era um salmo de busca por justiça, uma oração de busca por justiça de Deus, eles estavam tristes. Mas era uma situação realmente muito, mas muito ruim. Por
por causa do pecado. A Bíblia diz isso. A Bíblia coloca isso. E todo o nosso pecado pode nos colocar na Babilônia, irmãos. Pensem comigo. Cuidado com a Babilônia. Cuidado com nossos erros. E nossos pecados nos prendem, sabe? Nossos pecados nos prendem lá. Cuidado, irmãos. E no versículo 3, porquanto aqueles que nos levaram cativos pediram uma canção, os que nos destruíram, que nos alegrassemos, fala, cantem cânticos de Sião, se alegra. Havia uma certa zombaria, irmãos. Sião, irmãos, era a grande colina de Jerusalém. O grande maravilha de Jerusalém, uma colina muito forte, onde estava situada Jerusalém, a cidade de adoração. E realmente, só falar de Sião já devia causar um saudosismo muito forte. E eles falaram no primeiro versículo, né, lembrando-os de Sião. E as babilônias, cantem uma música de Sião. Foi lá que Deus operava, né? Coisa linda. Lá quando a gente estava na presença de Deus, onde Deus se manifestou, lá em Jerusalém. Hoje a gente leu na EBD, onde Deus sarou o povo, lá em Jerusalém, lá onde aconteceu essas bênçãos, lá naquele tempo maravilhoso, na presença dEle, nas adorações a Ele, as nossas harpas estavam tocando, e como a gente leu hoje, as trombetas tocavam, a gente se consagrava a Deus. Lá naqueles dias, não era melhor? Mas o pecado os levou para a Babilônia. E é possível, irmãos, adorar longe. Eu não falo de Daniel, que estava na adoração. O contexto de Daniel era até outro. Mas pensando nessa questão, nesse momento, é possível adorar fora da presença de Deus? É possível adorar longe da presença de Deus? Eu não estou falando de estar na igreja, irmãos. Eu estou falando da presença de Deus. É possível. É possível cantar louvores a Deus em pecado e Deus receber seu louvor. É possível para uma pessoa fazer, estou falando nem de você, meu irmão, é possível para uma pessoa em pecado realmente entregar louvores de adoração a Deus, em cativeiro na Babilônia, entregar louvores de adoração a Deus, entregues por causa do seu próprio erro, entregar adoração a Deus. É possível nós em pecado fazermos isso? Ah, mas Deus está em todo lugar. Não é, já estou repetindo aqui, não é uma questão geográfica. É onde está o nosso coração. Presos numa Babilônia ou em Jerusalém, onde é o melhor lugar. E em pecado, amados, literalmente foi e será, as nossas harpas estarão penduradas. A verdadeira adoração, as harpas, eles cantavam, a gente viu, eles cantavam com instrumentos que o próprio Davi, né, fez. Sabe? Era o momento deles, aquilo ali, que era consagrado para Deus. Os levitas ali, nossa adoração, nosso coração, onde um dia talvez foi tocado por Deus, estarão pendurados, improdutivos, sem saber o que fazer. Realmente não chegariam adorações a Deus. Pendurou ali. Nossas harpas estarão penduradas, irmãos. É muita semelhança, irmãos, com a nossa vida. É muita semelhança.
E o pecado faz isso, não? O pecado faz isso, onde a gente às vezes vem para a casa de Deus e Deus não estava lá? Estava. O nosso coração que às vezes não estava com Deus. A gente vem para a casa de Deus, Deus não falou no culto? Falou. Falou. Você que não ouviu. Você que não se quebrantou. Você que está às vezes apegado a pecados que te deixam na Babilônia. Apegados a coisas que te deixam longe de Deus. Exemplos bobos, irmão. A TV não prende a gente? Vai dizer que não. O celular não prende a gente? Coisas vãs, como Jeremias falou lá, coisas que não têm proveito algum, às vezes não prende a gente. Prende, irmão. Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? Onde está a nossa devoção? Eu sei que você não vai deixar de olhar um celular, você não vai deixar talvez de assistir alguma coisa qualquer, mas onde está o seu coração? Você está preso a essas coisas. É a nossa própria Babilônia. É o nosso próprio erro. E lá não há. Olha, irmãos, não há nada de proveito. Não há. E a nossa vida fica parada no quesito de adoração a Deus. Como eu disse, as harpas ficaram penduradas. E cuidado, irmãos, com a Babilônia, sabe? Como eu disse, TV, celular. A Babilônia é atrativa às vezes. No contexto deles foi guerra, invasão. Mas ela é atrativa. Sabe, ela atrai, ela busca. Como diz os babilônicos, quando foram pegar Jerusalém, cercaram Jerusalém primeiro, cercaram Jerusalém, romperam ali, eles fazem que eles fizessem passar fome, porque eles cercaram, e alguns proveitos nem chegam no local. Se não me engano, salvo engano, a situação em Jerusalém foi tão horrível, quando eles foram cativos, era tanta fome, que parece que, às vezes, algumas mães comeram da carne dos próprios filhos. Sabe? Um contexto bem terrível, mas hoje a Babilônia é atrativa. Você vai pelo seu próprio pecado, você vai pelas suas próprias pernas, e te prende do mesmo jeito, e te engana com todos os sentimentos que rolam. Porque é o mesmo sentimento de choro, de dor. E você só reconhece isso quando lembra de Sião. Quando lembra de onde você estava. Cuidado com a Babilônia. Cuidado, lá ainda tem choro, lá tem dor. E a Babilônia quer nos prender. Seja o que for, amados, vão querer nos afastar de Deus, da nossa Jerusalém. Então é necessário que a gente volte para Deus, irmãos. É necessário que a gente volte a olhar para Deus, a lembrar de Sião de verdade, trazer saudosismo mesmo no coração. Não saudosismo de um tempo antigo, mas saudosismo da mão de Deus sobre nós. Saudosismo de quando Deus tocou na minha vida. Saudosismo lá talvez do primeiro amor da nossa vida. Saudosismo quando a gente se converteu, irmão, talvez sim. Saudosismo desse tempo. Saudosismo quando Deus te encheu um dia. Saudosismo quando você estava na presença de Deus. Quando você se regozijou em Deus. Quando você adorou a Deus. Jerusalém não era só sinal de conforto, porque era a casa deles, não. Era o sinal da localização onde Deus trabalhara, onde Deus abençoara aquele povo, onde Deus me abençoou, onde Deus nos abençoou. Eu lembro aqueles irmãos, muitos não sabem, quando a gente vivemos aquelas bênçãos de um retiro, ficava muita gente com saudosismo do retiro. O retiro, como é bom o retiro, o retiro, como foi bom. Foi bom.
Foi bom o Deus que estava lá, irmãos, que abençoou a gente lá. E é o mesmo Deus que abençoa aqui. É o mesmo Deus, é essa bênção que a gente tem que ter saudosismo. Do nosso Deus. E não tem nada especial lá, irmão. O mesmo Deus que opera lá, opera aqui. Que liberta lá, liberta aqui. O que salva lá, salva aqui. É o mesmo Deus. É a nossa Jerusalém. É a nossa Jerusalém. Mas é bom retiro, irmãos. Mas volte-se para Deus. Volte-se para Ele. E uma coisa, amados, eles pediram eles para cantem. Não era para cantar mesmo, não. Primeiro porque não tinha como. A situação era deprimente. O estado de espírito também não permitia cantar canções alegres. Eles estavam chorando. Não havia como cantar. O estado de pecado era juízo de Deus sobre eles. Não havia como cantar. Eles estavam longe de Deus. Não dava para cantar. E uma coisa, também não poderiam. Deus zela pelo seu nome, mas eu até vi um comentário do pregador dizendo, e concordo, que eles não podiam cantar porque aquilo era um ato de zombaria dos babilônicos. E aí, canta agora canções alegres. Havia um contexto de guerra muito forte. E ali era uma guerra, o cunho era até religioso. E se eles cantassem a Deus, aí ó, está cantando a Deus e está aí nessa situação. Então não podia cantar mesmo não. Deus zela pelo seu nome, aquele não era o momento de cantar. Mas, nessa segunda opção de não poder cantar, também vi um pouquinho de esperança. Eu vi, meditando, meu coração se inclinou. Havia um pouquinho de esperança quando eles falaram assim. Versículo 4. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Aí no 5 fala, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Ele está dizendo assim, que eu perca a habilidade de tocar harpas. Tem uma versão que diz que a minha mão seque, se eu me esquecer de Jerusalém. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. De se não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Não, a gente não vai cantar aqui, não é o lugar, lá não é o lugar correto. O lugar correto é diante de Deus. Na Jerusalém de Deus, a Jerusalém espiritual de Deus. Esse é o lugar correto. Canta lá não. Canta para o seu Deus diante dele. Lá que eu tenho que cantar, lá que eu tenho que estar, lá que é o lugar para eu adorar. Não é longe de Deus que eu posso cantar. Não é na Babilônia que eu tenho que cantar, sofrendo esse juízo aqui sobre mim. Eu tenho que cantar na presença de Deus. E eu olho para Jerusalém, eu vejo, ela é a minha alegria, lá é o melhor lugar. Então, a primeira coisa que nós temos que ver, meus irmãos, é olhar para o nosso estado. Não nos deixar chegar a esse ponto. É olhar para a nossa vida. Eu tenho bebido do manancial de Deus. Cuidado com a Babilônia. Mas se chegar lá, olhe para o seu estado. Olhe para a sua vida. Lembre-se das beneficências do Senhor sobre ti. Lembre-se da tua santa cidade de Jerusalém. Lembre-se do seu Deus. Lembre-se do seu Cristo. Nosso contexto é muito maior que de Jerusalém, de Judá que estava preso. Nós temos todo o conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Lembra-se dele. Ele é o caminho para a gente adorar. Porque até mesmo na adoração, amados, tem que lembrar, não pode haver falsidade, pode não pode ter
uma falsa genuidade em busca de Deus. Eu sei que isso já aconteceu muitas vezes, e comigo também. Mas não pode. Então, lembra. Traz à memória o Senhor Jesus de você. Traz à memória a cruz de Cristo, para que possa se arrepender. Traz à memória, tragamos essa memória. Paulo se gloriava na cruz de Cristo, que era o ato de redenção da vida dele. E ele também reconhecia o seu estado. Eu sempre via, sou homem pecador, faço o mal que não quero fazer, o bem que devo não faço, também peco. Então façamos isso, lembremos e falemos aqui, é uma linguagem poética, uma linguagem bem forte. Ah, se eu me esquecer de Jerusalém, que eu perca toda a habilidade da mão, que eu perca o paladar na minha boca, que Jerusalém é a minha maior alegria. Lembre-se da sua alegria diante de Deus, da salvação, que é a nossa maior alegria. Lembre-se disso. Esse era um pouco do desejo de Jerusalém deles, por mais que estavam ali pedindo justiça para os babilônicos, para aqueles que estavam ali zombando deles. Esse era o desejo deles também, um saudosismo de Jerusalém. Nosso lugar é estar com Deus, é estar com Ele. Nossa casa é Jerusalém, a nossa verdadeira alegria. Então, amados, nós lembremos de Jerusalém, nós estemos em Jerusalém, nós amemos Jerusalém, que eu digo aqui, não é o lugar, é a presença de Deus. A gente cantou hoje, eu gosto quando as louvores, a gente não combina louvor com mensagem, mas eu gosto quando os louvores às vezes batem com a mensagem. Em tua presença quero estar. Beber da tua fonte, isso assim, é esse o lugar. Não bebemos de rios de Babilônia, que não cometemos o erro de estar lá, de cair lá, e fiquemos na presença do Senhor, né? Na Apocalipse 19, quando fala das bodas do Cordeiro, também está falando da queda da grande Babilônia, que é o mundanismo, que é o pecado, que é o que aprisiona esse mundo. Que não estejamos lá. O amor de Deus tem que ser a nossa maior lembrança, meu irmão. Tem que ser a maior nossa lembrança para a nossa vida. E se você sentir algum dia, eu preciso de Deus, é Deus te tocando. Deus te tocando, para falar, lembra-se de mim. Na palavra, lembre-se naqueles dias onde você me adorou, onde eu te encontrei, porque é Deus que nos encontra, né? Onde eu te encontrei, lembra-se daquele dia, tenha saudade desse dia, se você nunca teve, experimente em nome de Jesus. E se há muito tempo não sente, busca Deus, para que você possa sentir novamente, estar em Jerusalém de novo. Voltando para o contexto da época, muitos não retornaram a Jerusalém. Mas hoje, em Cristo, há liberdade para nós. Se você estiver na Babilônia, lembre-se, Jesus liberta nós. Aí a gente fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se a gente se encontra num estado desse, lembra-se disso, é Jesus libertando todo dia, libertando, convertendo a gente todo dia, sabe? Trazendo de novo a estar na presença de Deus. Sejamos assim. Israel aqui estava revoltado com o cativeiro, rogou que Deus fizesse justiça. É até pesado os dois últimos versículos, mas ele queria
Havia ali um ato retributivo a tudo que a Babilônia estava fazendo com Israel. Era o contexto da época. Havia ódio contra a Babilônia. Tenhamos ódio contra o pecado. Nós possamos ter ódio contra o pecado. O pecado nos destrói. O pecado, no mínimo, além de toda a consequência que o pecado tem, no mínimo, ele já nos tira da presença de Deus, que é horrível. É horrível. Cuidado com o pecado. Tenha ódio do pecado. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado e se apegue-se a Deus. Lembrando-se dele. Amados, não existe nenhuma luzinha que vai surgir quando você vai buscar a Deus, não, aquela luzinha, aquela coisa que muita gente imagina, tal. Amados, é só a presença dele em você te transformando, te colocando em retidão e se alegrando. Lá é o melhor lugar. Lá é o verdadeiro lugar para nós. O Senhor nos chamou para estar lá, em Jerusalém, na nossa Jerusalém. E a gente antecipa a nossa Jerusalém celestial. É a continuidade de uma vida até Jerusalém celestial. Estar com Ele. Por isso que o Senhor subiu e não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo veio e ficou com a gente, para que a gente lute contra a Babilônia e vença, e fique em Jerusalém. Mantenha-se firmes em Jerusalém, adorando a Deus em Jerusalém. E não estou falando de geografia. Presença de Deus. Então, amados, nos apeguemos, não à saudade, mas a Ele. Porque eles não puderam voltar para Jerusalém no contexto deles. Havia uns fiéis lá. Daniel era um, Sadraque, Mesaque, Abednego, lembra? Eles estavam na Babilônia, foram parar na Babilônia. Mas no contexto deles não puderam voltar. Nós hoje nos podemos nos apegar em Deus e ficar na sua presença. Com todo o contexto bíblico que a gente tem, das promessas, do plano, da graça, da glória, de tudo que Deus nos deu. Tudo é para se apegar, irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Cuidado com a Babilônia. Ela prende, mas nos apeguemos à nossa Jerusalém, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, amém? Vou orar ao Senhor, depois dar um recadinho.